fazer quando o que você tem é pouco? O que fazer quando o que você tem, ele é pouco? Eu quero compartilhar com você em Lucas. Eu quero compartilhar Lucas 9, a partir do verso 10. Presta atenção. Aqui fala de quando Jesus ele alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia feito. Então ele os levou consigo para fora ali, sozinhos para um povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e os seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Verso 12, presta atenção. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam aqui perto daqui e lá eles terão aquilo que eles possam comer. Presta atenção, porque este local aqui é deserto. Mas Jesus responde, olha o que Jesus responde: deem vocês mesmos comida a eles. E os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes, o Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos discípulos: mandem ao povo que se sentem em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Em outro evangelho fala ali grupos de 100, grupos de 50. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí ele pegou os 5 pães e 2 peixes, deu graças ao Senhor, partiu, dividiu com todos e, posso te contar, fala que ainda encheram 12 cestos de sobra de comida. O que eu quero compartilhar com você? O que você faz quando aquilo que você tem, ele é pouco? Vamos visualizar? 5.000 pessoas. Mais ou menos, uma média de 5.000 pessoas. É um número significativo. 5 pães e 2 peixes alimentariam 5.000 pessoas? De acordo com aquilo que em outro evangelho fala que Filipe diz, ele fala: tem pouco. O senhor quer que a gente vá lá comprar mais? O senhor quer que a gente vá lá comprar mais? Porque isso aqui é insignificante diante desse número tão grande de pessoas. E algo tremendo, que é o que fazer quando se tem pouco? Humanamente falando, naturalmente falando, realmente 5 pães e 2 peixes, ele realmente é uma quantidade pequena. 5.000, número de pessoas, aquilo que deveria abastecer 5.000 pessoas realmente era uma quantidade insignificante. Mas quando Jesus, ele faz parte desse momento, ele faz parte dessa situação, ele faz parte dessa circunstância, aquilo que é pouco para nós, naturalmente, humanamente, fisicamente, biologicamente, para Jesus não há limites. Eu não sei aquilo que você tem vivido hoje, eu não sei no seu casamento se você precisa de uma restauração completa, você precisa de algo transformador. E isso significa muito. E o que você tem hoje? Você tem mágoas no seu coração, tristezas, frustrações, você tem tão pouco para um casamento restaurado, que é aquilo que você quer. Ali, no deserto, eles queriam alimentar 5.000, era algo grande. Você quer seu casamento restaurado, aquele projeto original de Deus. Mas o que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. E o que você tem? Você tem traições, frustrações, desânimos. Às vezes você tem uma dívida muito grande para pagar. E o que você tem? Você tem poucos reais para poder pagar. Às vezes o que você desejaria era ter uma grande intimidade com Deus, viver experiências com Deus. Mas o que você tem hoje é uma depressão, é um abatimento, é um desânimo. Você queria ter uma saúde muito boa, mas o que você tem hoje? Hoje você tem um diagnóstico que te diz o contrário. Eu não sei aquilo que você tem hoje. O que você tem pode até ser pouco, pode até não ser nada diante do seu alvo maior, que é alimentar a multidão, diante do seu alvo maior, que é a sua saúde estar 100%, diante do seu alvo maior,
que é pagar todas aquelas dívidas que você deve diante do seu alvo maior, que é restaurar ali o seu casamento diante do seu alvo. Tantos são os alvos, mas humanamente não tem jeito. O que eu quero dizer? Realmente há muitas situações que humanamente não tem solução. Realmente há muitas circunstâncias que aos nossos olhos, diante daquilo que a gente tem, realmente não tem jeito. Mas quando nós apresentamos aquela circunstância tão difícil, realmente aquilo tão pequeno diante de algo tão grande, para Deus, Ele sim pode fazer a grande obra e fazer o grande milagre. Aquilo que para nós é algo tão pequeno, para Deus é algo tão natural. Para o Senhor, é algo que faz parte do dia a dia dele. Então eu quero dizer para você, eu não sei aquilo que você tem vivido, eu não sei aquilo que você tem passado, mas eu quero te dizer o seguinte: apresente o pouco que você tem hoje. É 5 pães e 2 peixes? É um coração ferido? São questões para resolver? São problemas? É um diagnóstico ruim? Apresenta isso para Deus e fala: Senhor, eu tenho isso hoje, mas eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude a alcançar aquilo, como aqueles 5 pães e 2 peixes que nós temos. Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixes, mas eu preciso alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Senhor, é isso. E diante disso, você vai ver o que o Senhor vai fazer. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Eu quero ministrar na sua vida, porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas no nosso dia a dia. Pai, obrigada porque o Senhor é um Deus que sempre nos surpreende, sempre faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Obrigada porque somente o Senhor é capaz de fazer com que 5 pães e 2 peixes alimente mais de 5.000 pessoas, porque naquela época só os homens eram contados. As crianças não contavam e nem as mulheres. Então era muito mais do que 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos. Somente o Senhor pode fazer com que o nosso deserto, o nosso vale de ossos secos, se levante ali um exército desse vale. Somente o Senhor pode fazer com que o nosso deserto brote rios de águas vivas. É por isso que nós apresentamos para o Senhor o nosso pouco, as nossas circunstâncias, na dependência do Senhor. E crendo e obedecendo, porque é algo tão marcante, Pai, que aconteceu na Tua Palavra. Foi que o Senhor deu uma ordem: faça com que assentem grupos de 50 a 100. E um dos seus discípulos, ele obedeceu e ele pôde ver o milagre. Diante daquilo que nós te apresentamos, do nosso pouco, que nós venhamos ouvir a Tua voz, obedecer aquilo que o Senhor nos disser e que os nossos olhos naturais venham contemplar um milagre sobrenatural para nós, para os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.